queria começar, já que nessa instituição, né? Se você lembra, Descartes, como foi o seu primeiro encontro com o museu? Museu. Encontro com esse espaço, Eu vou dizer. A época, como foi que se deu? Tá. Eu sou benfiquense aqui de Fortaleza, né? Eu sempre convivi nessa área geográfica da cidade de Fortaleza e morava aqui na rua Tristão Gonçalves, e eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 13 anos, e tinha uma história, essa palavra paquerar não existia, era namorar ou namorica. A palavra paquera é no de caça, né? De matar pomba, essas coisas. Mas então, os meninos mais velhos que eu, já com 17 anos, rapaz, tem um colégio que só tem menina bonita, era aqui. E nós íamos para cá, mas eu não estava fim de namorar, eu queria acompanhar os meninos aqui para brincar, brincar de arraio, eu gostava muito, e soltar bola de meia. Naquele tempo só tinha bola de meia, né? Eu tinha um time de futebol e de bola de meia, essa coisa toda. Aí quando eu entrei para cá, estava vendo um recital de piano nesse colégio que era das irmãs. Era uma escola de música chamada Santa Cecília. E os meninos mais velhos do que eu, eram mais novos, os mais velhos, vinham para cá para paquerar com as meninazinhas que eram moça de família. Naquele tempo essa história de moça de família, né? Mas era proibido, as freiras não deixavam nem rapaz nenhum se aproximar das meninas, né? Tinha um portão lindo, o portão bordado que a gente chamava, que era francês, um portão grande, todo trabalhado com ferro fundido, né? Então os meninos ficavam no portão esperando que as meninas saíssem, que os pais vinham buscar. Aí era só para ter o gosto de olhar. Pensou que maravilha isso, né? Aí mas eu não me apaixonei pelas meninas, me apaixonei pelo prédio das meninas, que era o colégio, né? Rapaz, era um prédio, uma fazenda francesa, né? Que elas trouxeram para cá, a planta, e aqui construíram essa escola, e enfim, a aula terminava às 5 horas da tarde, quando estava 5 horas, os meninos estavam por aqui, né? Nessa redondeza. E eu ficava olhando mais a casa do que as meninas. Me encantava aquela casa, né? Até que um dia foi permitido que os meninos entrassem para assistir uma missa aí dentro dessa casa, né? Aí vocês viram todo direitinho, vai ter uma missa aqui, era uma homenagem, não sei o que era, tal. E eu sei que quando eu entrei na casa eu fiquei maluco. Meu Deus, que coisa linda isso aqui, né? Ia para um canto, queria subir, não sei o que e tal. Eu disse, meu Deus, eu vou morar nessa casa. Cheguei em casa, mamãe tem uma casa linda. Meu filho, você é louco, ninguém tem condições de... A gente mora em casa alugada, morar numa casa dessa. Eu vou morar, de alguma forma, morar nessa casa. Que era essa casa do colégio das irmãs, Santa Cecília, né? Depois passou-se, e eu vim, e já estava com 16, 17 anos, eu vim trabalhar aqui próximo, aí do outro lado, na reitoria, como desenhista, né? Foi onde eu conheci a minha esposa, a minha atual esposa, né? E eu vivia de lá para cá. Era só atravessar a rua e vinha ver o colégio, desenhava o colégio, conversava com as irmãs. E eu, como gostava muito de música nessa época, meu avô era músico, minha mãe era música também. Tinha uma história de música na família, né? E eu, quando via o som do piano, eu me sentava, eu pedia licença, ficava lá brincando com o piano. Mas o meu interesse também era ver a beleza das meninas. Só menina burguesinha aqui do Benfica, sabe? Muito bonitinhas as meninazinhas. Eu disse, essa casa um dia vai ser uma grande casa de arte. Na minha inocência, isso aqui vai ser uma grande casa de arte. Eu me interessei para ler museu e as coisas todas, né? Hoje está aí o museu, né? Quer dizer, quase como se fosse uma premonição real, né? Que eu vivi mesmo essa premonição, né? E depois eu pintei várias vezes esse prédio, inclusive eu tenho uma pintura ou duas que eu pintei desse edifício antigo, dessa casa de fazenda, né? Está lá em casa. E assim foi a minha ligação com o museu, foi mais instintiva do que ideológica.
Aliás, eu nunca tive ideologia artística, estética, eu nunca tive isso. Eu sempre senti uma necessidade muito grande de expressar, de me expressar de uma coisa que eu não sabia o que era essa minha necessidade. Era a estética. Hoje eu estou sabendo que é estética, tal da estética, né? Mas eu tinha uma necessidade muito grande de me colocar naquilo que saía de mim. Eu queria ir naquilo que saía de mim, né? Uma pintura queria também de carona naquilo que eu pintava, né? Desenhava, etc. Né? Então, toda a minha vida foi ligada a essa geografia aqui, né? E conheci aqui os maiores artistas da época, que foi o Antônio Bandeira, né? O Valdemir Martins. O Chico eu já conhecia desde criança, né? Chico da Silva. Mas eu conheci outros grandes artistas também aqui. Meu Deus, eram tantos que eu acho que vou me esquecer. Então, o Reitor Martins Filho era interessante. Ele não entendia nada de arte, mas ele era sincero, ele dizia. Mas na minha inocência, eu fazia os quintais lá de casa, numa caixa de papelão, aí trazia para mostrar às pessoas que estava bom. Eu não sabia nem o que era tela, né? Era um papelãozinho da caixa de sapato. Eu pegava, olhava assim, professor, por favor, você pode dar uma opinião? O que é, menino? O Reitor Martins Filho era uma pessoa assim, meio vaqueiro, ele era uma voz de vaqueiro, sabe? O que é que você quer? Professor, só dá uma opinião em arte. Aproveita aquele menino lá. Aquele menino era o Zenon, que via por aqui, sabe? Não, mas eu quero a opinião do senhor. O que é isso aqui? Isso aqui é o quintal lá de casa. Vixe, a sua mãe não lhe ensina a coisa. Tudo mais arrumado. Isso é quintal que se presta, rapaz. Há um pinico bem aqui. Esconda esse pinico. Tira esse pinico daqui. Tira não sei o quê. Então ele começava. Eu achei legal isso, a opinião dele, o reitor, o fundador da universidade, né? Dando a opinião no trabalho do menino que desenhava o quintal da casa dele, cheio de coisa, de sujeira, mas eu não estava vendo sujeira, eu estava vendo arte. Intuitivamente eu não sabia o que era aquilo, mas eu achava lindo o sol dando nas coisas, no lixo, naquelas coisas, fruta misturada com tamanco, misturado com rede pendurada. Já era meu instinto cenográfico já aflorando, né? Sim, aí depois eu conheci aqui dentro do museu a figura do Antônio Bandeira, né? Ele tinha chegado de Paris, e existe uma pintora muito importante aqui no Ceará, chamada Heloísa Joaçaba, né? Um grande artista, e ela tinha ido a Paris e fazer uma visita ao colega lá, ao Antônio Bandeira, né? Foi com o esposo dela, Dr. Haroldo Joaçaba, e ela dizia, Descartes, eu estava no hotel, quando eu olhei para baixo, parou um caminhão, no sinal, onde ela estava, em Paris, né? Ela olhou assim para o caminhão, lotado de tela. Eu disse, mas onde é essa fábrica de tela aqui? Não, minha senhora, é do Messier Picasso. Eram as telas mensais que o Picasso tinha encomendado para pintar, porque o Picasso era convulsivo, ele não conseguia parar, né? Ela me contou esse fato, dona Heloísa. Aí ela trouxe o Bandeira para cá, né? Retornou o Bandeira para a nossa... Mas o Bandeira, não, estou habituado lá, não tem como sair mais, essa coisa toda. Mas ele ficou vindo, vez por outra veio o Bandeira aqui, né? O Chico da Silva, que também estava aqui, eu conheci o Chico da Silva quando eu tinha 10 anos, ou 9 anos, quando ele passava na porta lá de casa, com umas sacolas, uma cesta, cheia de ferramenta para consertar velocípede, como ele dizia, não velocípede, era velocípede. Tem velocípede aí, tem um velocípede quebrado aqui. Ele consertava, depois retomava, o papai pagava. Então o Chico passou a ser uma coisa da nossa família, muito próxima a gente e tal. Ele pedia remédio lá por casa, essa coisa toda. E o Chico era um gênio, foi um dos maiores gênios que eu conheci na minha vida, né? Porque ele era totalmente desprendido desse conceito de artista. Ele era um gênio, artista, mas ele não sabia que era. Isso é que é legal, né? Ele não estava nem aí para o talento dele, ele queria viver, tomar as cachaçinhas dele, né? E o Chico era uma pessoa assim mesmo, fora do prumo, como nós dizemos, né? Uma pessoa completamente fora do eixo. Você lembra como era a relação desses artistas que você conheceu na sua contemporaneidade aí, nessa época, do início do museu, né? Da criação do museu, esses primeiros anos do museu? Você lembra como era a relação desses artistas e a sua relação com o museu, assim, vocês vinham para cá com regularidade?
E se vocês pintavam aqui, Era. isso aqui de alguma maneira serviu de ateliê para vocês? Como Sim. era essa relação institucional dos artistas com o museu? Olha, quem nos trouxe para cá, na realidade, foi o professor Antônio Martins Filho, né? Que depois a filha dele foi a primeira diretora mulher daqui do museu, né? Aí ela é uma moça inteligente, né? Ela trabalhou muito bem, né, na organização do museu, mas aqui era o seguinte, era mais um ponto de artistas se reunir. Em Fortaleza tinha muito pouco artista, muito pouco, né? Alguns, não tinha nem, eu acho que não chegava a 10 artistas, né? Então eu era o adolescente, eu era o mais novo da turma, né? Mas muito enfronhado, eu gostava muito de aprender, e perguntava uma coisa, perguntava outra, né? Então esse negócio essa palavra estilo, eu estranhei muito, é o estilo de fulano. E o que é estilo? Ninguém sabia o que era estilo, imagina, né? Estilo impressionismo, estilo não sei o que. A gente queria fazer arte, não estava interessado em estilo, não estava interessado em nada, né? Era a felicidade da plástica, do sentimento, da cor, né? De materializar um sentimento numa tela, no desenho, na escultura. É uma coisa totalmente instintiva, né? Não tinha nenhum controle intelectual, não tinha nada disso, né? Existia um grande artista aqui chamado Floriano Teixeira. Ele era culto, era maranhense, foi um dos maiores desenhistas que eu vi na minha vida, e ele conseguiu ser diretor desse museu aqui. Mas o lance dele era arte mesmo, né? Tanto que ele foi para a Bahia, foi para Salvador com a família dele, e ele passou a fazer ilustrações de livros. Então todos os livros modernos do grande Jorge Amado. Então o Jorge Amado, ele passou a fazer a ilustração do Jorge Amado. Aí ele ficou internacional, né? Capas e ilustrações internas, né? E assim por diante. Ele se estabeleceu lá, o Floriano, mas a contribuição do Floriano aqui no museu foi muito grande mesmo, né? Na parte da organização. Ele viajava por conta própria, ia atrás de peças nesses interiores. Uma época ele chegou aqui com o Zenon, com um caixão cheio de coisas que eles tinham conseguido nessas fazendas, nessas igrejas do sertão cearense, tudo trazendo para o museu, né? Então esse museu, eu acho que ele foi uma ideia que nasceu de uma espécie de projeto de felicidade. Pronto. A arte não tinha nenhum compromisso político. Nós fazíamos arte por uma questão de instinto mesmo, né? Então todo mundo era apaixonado, todo mundo queria fazer, todo mundo queria contribuir, todo mundo queria trazer uma merenda para cá, né? Enfim, o primeiro diretor daqui foi o Lívio Xavier, né? Era um senhor que era professor aqui da universidade. Ele dirigiu muito bem o museu, né? E sempre trazendo pessoas para cá. Então, esse museu aqui, ele passou muitos anos sendo o único ponto de artes plásticas principalmente, do estado do Ceará. Era aqui. Era um ponto de encontro, né? Era um ponto de encontro, de debate. Toda hora estava se falando em arte, toda hora, de manhã, de tardezinha, tinha um cafezinho da arte, tinha a merendinha da arte. Existia toda uma coisa lúdica, né? Uma preocupação diversional em torno da arte. Aí isso foi legal, diversional em torno da arte. Não existia uma preocupação com estética, não, era um instinto, né? É uma coisa muito instintiva. Nós éramos instintivos. Mas você toma essa época aí como uma época de formação sua? Eu acho que sim, foi. Porque como não existia uma escola acadêmica em Fortaleza, de arte, né? A coisa nasceu pelo instinto mesmo. A gente vinha, conversava, e existia um salão aqui chamado Salão de Abril, que era uma instituição da prefeitura, né? Era particular a princípio, era da SCAP, que era a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, e depois a prefeitura assumiu o Salão de Abril. Aí apareceram vários artistas novos, sempre pessoas interessadas, né? Assim, com o aprendizado artístico. Não era nem se manifestar, era aprender a fazer alguma coisa com as mãos, né? Você lembra de outras formações na escola? Não tinha alguém que ensinasse arte?
Você lembra de ter alguma formação específica? Rapaz, era o nosso veneno contra o veneno também, era nós mesmos aqui, sabe? Aqui e acolá, quando vinha um artista de fora, aí não, as pessoas convidavam, eles iam fazer uma palestra aqui, alguma coisa assim. Mas o quente mesmo era nós mesmos aqui, né? Aos trancos e barrancos, né? Com certa dificuldade também, todo mundo muito pobre, né? Não tinha. Eu ainda sou pobre, mas eu era mais pobre ainda na minha época de adolescência, né? E assim, esse museu é uma espécie de um sonho, né? E ele continua sendo um sonho. É tanto que a nossa atual diretora é uma sonhadora desse museu, né? Ave Maria, ela é apaixonada pelo museu, a Graciele, ela é mineira, olha que brinde esse, né? A universidade trouxe uma mineira aqui para dentro para nos valorizar, né? E assim por diante. E ela está dirigindo esse museu assim com muita paixão, né? Ela tem um zelo muito grande, um carinho muito grande, e nós somos gratos, nós artistas cearenses, somos gratos a Graciele, essa jovem museóloga, né? Que não mede esforço para manter essa casa, essa instituição da melhor maneira possível, né? Agora eu lembrei da doação que você fez de parte da sua obra para o museu. Né? Eu queria saber por que o Malc. É um muito obrigado. O sentimento é esse. De gratidão ao museu, né? Porque aqui era interessante. Toda hora existia uma aula de arte aqui, curiosamente falando, uma espécie de um curso que não era curso, mas era um aprendizado, era uma filosofia, era uma sociologia da arte, tudo ao mesmo tempo. Quem chegava a começar a falar era uma espécie de mercado persa, vamos chamar assim, da cultura artística em Fortaleza, né? Não existia uma planificação, não, vai ter um curso fulano de tal, não era assim, né? Era uma coisa muito instintiva, né? Era muito mais um papo, era a conversa mesmo, né? Porque alguém trazia um livro e a gente ia ler, essa coisa. E o Pedro Aimar, conversando com a gente, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que você não era artista de gabinete. Não. Você se considera esse artista da vivência, de ir em loco, você tem essa consciência de que você faz a sua arte por esse caminho. E isso é mais necessidade, é mais método, doutorado? Como é que você encara seu modus operandi em loco, de vivenciar? É tentativa de ser criança de novo. O artista, por mais adulto que ele seja, ele não pode perder o senso infantil no bom sentido, né? Aquela coisa, a criancice que está dentro do artista. Você vê que o Pablo Picasso, considerado o maior gênio da humanidade moderna, né? Do modernismo, ele era uma criança, o Pablo Picasso, né? E todos nós somos. A criança é um grande artista, toda criança é um grande artista. Então o museu, ele continua sendo essa referência, né? De aquele ponto que está, aquele farol sempre aceso para nos iluminar de uma certa forma. É o que eu vejo o museu da universidade, é esse. Totalmente diferente dos outros museus, né? Você vê aqueles museus importantes no Brasil, temos realmente grandes museus, mas aqui é uma espécie de extensão da casa de qualquer artista, né? Esse museu é o lá em casa daqui, né? Todo mundo quer bem esse museu aqui, todo mundo que chega aqui fica apaixonado. E o professor Pedro Aimar, ele era um pintor, né, muito bom, genial desenhista. Ele terminou sendo diretor dessa casa aqui, né? Ele era um diretor e, ao mesmo tempo, simultaneamente, também nunca deixou de ser artista, né? Muito criativo, tinha uma capacidade de crítica, de autocrítica e de crítica de arte mesmo, né? Tanto na parte sociológica, na parte filosófica, na estética. Ele é um sábio. O Pedro Aimar é um dos maiores sábios da nossa cultura artística, né? Pena que ele se aposentou e saiu daqui do museu, mas ele devia dar uma voltinha aqui por outro, dar um estímulo ao museu. Talvez nem precise, mas é bom, a presença dele é muitíssimo importante. E então, o Pedro Aimar é esse grande amigo da minha vida, né, que eu aprendi muito com ele e devo muito ao Pedro Aimar as opiniões muito precisas, muito eficientes,
muito inteligente, né? Existe uma inteligência estética no professor Pedro Eymar. Eu lembro que você comentou uma vez que quando entregou as obras aqui no museu, acho que você estava se referindo às obras mais euclidianas, né? Em alusão a Canudos. Ao Canudos, sim. Que você ia entregar aqui fantasmas no museu, que esses fantasmas iam aparecer aqui no museu o resto da vida. O resto da vida. Você aí de cara assim, como fantasmas. É porque é coisa viva. É uma profecia, né? É uma profecia. Eles estão aparecendo aqui. Né? Então, sabe por quê? Porque a arte é uma coisa viva. Eu não digo uma arte, porque existe arte e artes, né? Uma arte, no meu caso, a arte ela é uma peça viva. Existe a arte, ela tem a sua biologia, vamos chamar assim, a sua psicologia e a sua biologia também. É uma coisa, é um ser, uma arte é uma entidade, né? Eu lamento muito essa arte muralista, não é muralista é outra coisa. Essa arte feita nas paredes hoje em dia com tinta spray. Olha, o gesto de você pegar um pincel ou uma espátula, fazer uma escultura ou uma pintura, rapaz, tem uma gestação. Nós somos gerados em 9 meses. Então, a arte também tem os seus 9 meses, nem que seja 9 minutos, 9 segundos, mas existe uma gestação para que uma arte seja parida, para que ela possa existir, né? Então, quando eu vejo os colegas aí talentosos, pega o spray, vai aquela coisa todinha, e não ficou nenhum sentimento, meu Deus. É como se fosse uma máquina, uma coisa. Fica aquela coisa espalhafatosa, grande, né? Eu chamo a arte chopiniana, não de Chopin é um pianista, né? Nem do filósofo Chopin, não, mas é essa arte dos shoppings, das empresas de vender grandes mercados, né? Então, quando eu vejo essa arte de shopping assim, muito espalhafatosa, agigantada, como que se não tivesse sido pensada e feita por uma pessoa. É muito estranho isso, né? Não tem a presença humana, não tem a alma, né, naquelas pinturas. Não obstante, são coisas enormes, né? É a cultura do shopping, né? Você falou aí do tempo da arte, né? De gestação. Vai ao encontro também do que uma vez eu li que você, em um depoimento seu, de que no seu fazer artístico, fez uma analogia com uma luta, com uma batalha, em que a obra sempre vence. Realmente. Que você sempre considerou que a obra lhe derruba, né? Que você sai derrotado. Achei isso muito forte, muito impactante. Ainda hoje é assim? Sim. Eu não tenho um ateliê, eu não tenho um ateliê, eu tenho um ringue, onde eu luto com a arte, eu quero vencer a arte. Agora, eu saio muito frustrado do ringue quando eu perco a energia e a arte vence e ela fica feia no canto dela, porque eu não consegui dominá-la, aí tem essa loucura, sabe? Esse palco, esse teatro, que é uma oficina de arte, né? Onde eu converso com os personagens, esse quadro que está aqui atrás, eu sou capaz de dizer a psicologia de cada cara desse que eu pintei. É no delírio, né? Aquela maluquice que eu vou conversando, por que essa mulher está sorrindo, porque ela acabou de tomar um copo d'água em pleno sertão da Bahia, aquela coisa toda, um calor horroroso de 40 graus, ela está sorrindo porque tomou um copo d'água. Está por aqui, você pode procurar essa mulher aí. Depois lá vem um cara com um pifezinho tocando, não tem um calor de 40 graus, não sente porque está transcendentalizado no seu estado místico religioso, né? Isso é uma procissão mística religiosa, esse quadro aqui atrás, né? E a mesma coisa é uma obra de arte, né? A arte ela é muito erótica no sentido mais transcendental possível, né? Porque a arte erótica não tão transcendental, que é essa arte de pegar uma pessoa em posição erótica e botar na parede, no muro de uma rua, para mim isso não tem nenhum significado, né? Porque é um cartaz, é uma coisa comum. Agora, essa coisa da vivência, né?
orgástica de você ter que assinar uma obra, é como se fosse a toalhinha que você termina aquela ginástica erótica, vai tomar seu banho, passa aquela toalhinha, aí depois vai repousar do orgasmo. A mesma coisa é a obra de arte. A arte é inconclusiva, né? Toda arte é inconclusiva, você não conclui uma obra de arte. Mas chega a hora de você assinar por questões culturais, obrigações comerciais, você tem que colocar um nome lá, bobagem, não era para ter... Olha, a arte rupestre, para mim, ela é a arte rupestre de 40 mil anos atrás, para mim é a arte mais perfeita que tem. Porém, não tem assinatura, isso é que é magnífico, né? Na França tem uma região de Lascaux, onde tem aquelas grutas, né? Onde você vê toda a arte rupestre de 40 mil anos atrás. Aqui em São Raimundo Nonato, também no Piauí, próximo ao estado do Ceará, tem eu chamo de gabinete cultural muito grande, no próprio deserto do Piauí, que foi organizado pela professora Nieide Guidon, o nome dela, Nieide, né? Deve ser filha de francês ela. E essa antropóloga, ela tem muito amor, muita paixão pela arte rupestre, a arte do Neolítico, né? E está muito rica. Eu acho que é um dos canteiros neolíticos mais corretos e mais bem organizados, é esse aqui do Piauí, próximo ao Ceará, né? Tem toda a cultura. Só que os caras eram tão evoluídos que não assinavam, não precisavam assinar, né? Ninguém precisa assinar nada. Eu lamento quando eu tenho que pegar meu nome, jogar em cima de uma tela que eu pinto. Assinar uma escultura ainda é mais terrível, porque você dilacera com a sua assinatura em cima de uma peça que você mesmo fez. É como uma mãe que acaba de parir um filho, pega um ferro quente e carimba na testa da criança. É a mesma coisa, né? A dor é a mesma de você, que o artista sente em assinar uma obra de arte, né? Assinar uma música também, qualquer coisa. Não era para existir assinatura. Todo tempo fazendo arte, porque ninguém quer saber quem foi, não. A arte existe, né? Está aí, ela é para todo mundo viver, ser feliz, sem essa tal da assinatura. Daqui eu estou vendo meu nome acolá, Descartes Gadelha, ao lado em cima de uma tela que eu pintei. Isso é lamentável, mas eu tenho que assinar. Faz parte da cultura, né? Eu só assino com raiva. Eu pinto uma obra de arte, uma obra que eu acho que é bonita, autopropaganda minha, né? Um quadro bonito. Cadê? Já assinou? Eu disse, não tenho coragem de assinar. Assina, senão tu não vende. Aí eu vou ter que assinar. Isso é muito triste, né? É lamentável, meu Deus. Mas faz parte do capitalismo, essa perversidade terrível, né, do capitalismo. Porque os traços que estão ali na obra, é sua assinatura também, né? É a minha assinatura e a assinatura do próprio quadro. O quadro se assina, ele é em si mesmo, né, alguma coisa, né? Você esteve no Instituto de Cultura e Arte há pouco tempo, tocando tambor ali, foi lindo te ver ali. E eu lembro que você falou lá que aquilo ali era a sua cura. Que você ia até dispensar os remédios. É verdade. É a cura para quê? Você estava se referindo aqui. Bom, o ser humano é um animal doente, né? É impossível você ver um ser humano dentro de uma grande cidade que ele não toma alguma forma de remédio, né? Para se manter. Eu sei que existe a indústria, né, dos medicamentos, tudo bem, mas eu acho que a arte, ela é um medicamento, né? Olha, eu gosto muito, eu sou apaixonado pela vida e a política de Jesus, da época dele. Eu não falo o Deus Jesus, eu falo o homem Jesus, né? O missionário, né? É uma coisa extraordinária, você vê, não tem assinatura naquele negócio secular. Depois o catolicismo, quando organizou os textos, né, para publicar os sermões, aquela coisa, transformou na Bíblia o livro, né? Aí apareceu a assinatura de tudo quanto era santo naquele negócio secular. Foi São Fulano que disse isso, São Beltrano que disse, não precisava nada disso, né? Mas faz parte do mundo, planeta capital, planeta capitalista, né? Nós somos envolvidos nisso, nós somos uma peça de comércio, na realidade. E assim, a pergunta que você fez que eu voei. Você citou que, você falou
que aquilo estar ali, tocando, sim. Cura. Sim. Cura para que doença? Assim, porque nós somos uma peça doente, né? A gente tem que escovar os dentes, tem que tomar banho, tem que comer direitinho. Nós temos um cuidado danado, como todo animal, tem muito cuidado, um gatinho tem muito cuidado com o seu próprio corpo, né? Ele se lambe, ele faz... O gatinho, graças a Deus, o gato não assina o seu nome, né? Nem o elefante assina nome, porque a assinatura é terrível, mas isso é outra história, que eu sou grilado, acho terrível esse negócio de assinar uma obra de arte. Então, a arte como um elemento de cura, ela é a grande medicina, é a arte. Sempre foi. É tanto que é uma época que chamaram a arte da medicina, né? Hoje é a ciência da medicina, né? Interessante. Para encerrar, eu queria saber com que sentimento você escuta que você é um griot profeta. Eu? Eu profeta. Como é que você recebe essa alcunha? Griot profeta, eu não sei nem como responder, como é que griot. Bom, esse termo griot é um termo afrancesado que é o condutor, né? Griot é aquele que conduz uma ideia, que conduz um medicamento, que conduz algo, né? O griot, ele é um pensador, né? De sua comunidade. É um conselheiro, vamos chamar assim. O griot é um conselheiro, né? Mas para todas as áreas, né? Então, sendo a arte um medicamento da espécie humana, eu acho que a maior invenção do ser humano é a arte, não tem outra não. Medicamentos aí, medicamentos caríssimos que eu tomo, não serve para nada, mas eu tomo porque é psicológico, né? Estou com uma dor, aí está médico, quanto foi? R$200 médico, uma pílula desse tamanho, toma a pílula, tal. Mas isso aí é questão, sabe, nós somos seres mitologizados, né? Existe essa questão do mito, né? Tudo a gente mitifica tudo, o comércio, é a própria arte. A arte não era para ser mitologiosa, mas é um mito. Tudo transforma mito, né? Por conta dessa necessidade do transcendental, né? Nós vivemos sempre com essa ideia de algo além da tridimensionalidade, né? Das polidimensionalidades. São quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, não importa. É outra dimensão, tudo é outra dimensão. Então a gente sempre está com a cabeça ligada nessa possibilidade de transformar em algo superior. Nós buscamos uma superioridade que nós não somos, né? Então, curso superior de música, curso superior de medicina, não era para ter nada disso, mas isso é uma convenção, né? Uma convenção organizacional. É necessário que seja, sim, mas se você pensa, o que é o superior, né? O que é o inferior, né? O que é que está por cima, o que é que está por baixo, né? É assim, é bem político esse termo superior, né? Agradecer. Rapaz, já está mais rápido. Pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, falou em meu nome, eu acho que em nome do museu também, né? Que é muito bom pelo próximo e que é muito bom falar de você. Rapaz, não sei falar não. Sei nada. Olha, eu queria muito saber falar direito, mas eu não falo não. Eu me perco, eu me embarco na emoção e aí tombo lá na frente, peço desculpa, aí tombo de novo, peço desculpa. Desculpa, o meu discurso é cheio de desculpa. É desculpa ali, desculpa acolá, perdão acolá, me desculpa, é assim. Mas foi que nem o tombo da obra de arte, né? Que ao fim você tomba e ela vence. A arte vence. Então a arte vence sempre, no seu discurso também. Toda vida, quando termino uma obra de arte, eu peço desculpa à arte primeiro, peço desculpa a Deus por ter cometido um ato artístico. É uma violência contra a natureza, né? Você usurpar a essência da natureza e transferir por uma tela, por uma escultura, para um livro, essa coisa todinha. Mas isso faz parte da cultura, faz parte da sociedade, mas não era para ser assim. Então, para mim, viu, professora, a arte rupestre do Neolítico é a mais superior de todas. Meu Deus, eu fico encantado com a arte rupestre, né? Não tinha, é uma arte totalmente comunitária, né?
Eu queria que meus trabalhos fossem, eu fizesse um pedacinho, você fizesse o seu, a professora fizesse o seu, todo mundo fizesse um painel coletivo. É uma lei que todo painel tinha que ser arte coletiva e não arte individual. O eu, a presença do egocentrismo, meu Deus do céu, é terrível, né? Eu fico com muita vergonha quando eu estou envaidecido, sabe? Aí eu vou para o banheiro, aí fico olhando para a minha cara, caba de peia. Tenha vergonha, Descartes. Você se envaidecer de um quadro que você pintou, eu começo a chorar, com vergonha de mim. Aí paro de. Às vezes eu paro uma obra de arte com vergonha de mim. Porque eu me envaideci, na metade do caminho eu pego risco, boto para fora. Tem que ser, a arte ela tem que ser total. É ímica, não tem nada. Ela vai lá na dela, de repente ela está lá, existindo. Uma obra de arte existe.